Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Ai, meu Deus do céu. Não aguento. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Atos capítulo 3. Vou estar usando o mesmo texto que o bispo usou a semana passada, mas trazendo para uma outra reflexão com vocês nessa noite, amém? Atos capítulo 3. Amém? E diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo ouviu falar, e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombrados pelo que acontecera. Amém? Vamos se assentar em nome de Jesus? Irmãos, essa mensagem de hoje, o Senhor já me deu algumas semanas. E eu confesso que eu tenho falado muito com Deus sobre isso. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre o que a gente vai conversar nessa noite. Vamos lá sobre o texto. Mais um dia comum na vida daquele paralítico, né? Já era de rotina aquele homem ser levado por alguém, ser colocado na porta do templo e pedir esmola. Era algo comum, era algo rotineiro na vida daquele homem. Um homem que nasceu condicionado a viver o resto da sua vida dependente de esmolas. A esmola, no caso, irmãos, eu creio que não seria somente no comer e no vestir, mas pense em todas as áreas da sua vida. Então era um homem, a Bíblia diz que ele já nasceu com esse problema. Então ele teve uma infância, ele teve uma adolescência, ele foi condicionado a uma situação, a viver dependente da boa vontade das pessoas. E existe 2 pontos nessa noite que eu queria refletir com você, que foi algo que Deus falou muito forte ao meu coração sobre esse texto. O primeiro ponto, irmãos, é sobre aonde estão os nossos olhos. Vamos falar muito hoje sobre os nossos olhos, e que o Espírito Santo abra a sua mente para você entender o que Ele quer falar com você nessa noite. O sentido do olhar, irmãos, é aonde está a nossa atenção. Nesse texto eu observo 2 momentos em relação ao olhar. Coloca lá, bispão. O versículo 3, que diz assim: e ele vendo a Pedro e a João. Ou seja, aquele homem, né, avistou que havia vindo 2 homens em direção nele. No primeiro momento do texto, o paralítico vê Pedro e João. E, irmãos, existe uma grande diferença entre você ver e você olhar. Uma grande diferença. Ver é um ato de percepção.
percepção. Eu vejo o que está à minha volta. Eu vejo que tem ventiladores. Eu vejo que o Cláudio está ali com uma cara, com um sorrisão lindo. Eu vejo que tem plantas. Eu vejo, você percebe. É um ato de perceber, de percepção. E o olhar é um ato de fixação. Quando eu olho, eu preciso fixar o meu olhar. Eu estou olhando para essa taça. Se eu estiver vendo, o ato de você perceber é algo rápido, é algo que você consegue ter, né? Aqui tem embaixo, lá atrás está tá o bispão, está o João. É algo, o olhar, o fixar, você precisa parar e olhar. Eu estou olhando essa taça. E aquele homem viu, percebeu, teve um ato de percepção que se aproximava alguém em mais um dia comum. Afinal, irmãos, quantas pessoas já não passaram na vida daquele homem? Eu acredito que, sabe quando você entra no modo que você já automático? Ele estava sentado lá, eu acredito que ele só ficava com a mão assim, porque não tinha mais perspectiva, não tinha, era algo rotineiro, um dia comum. No versículo 4 diz, coloca para nós lá, bispão. Gente, hoje a projeção está mais linda e eficaz como nunca. No versículo 4 diz assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele. Esse ato de fitando os olhos, fixou os seus olhos. A Bíblia diz, irmãos, que eles estavam passando. E aquele paralítico chama e eles, provavelmente eles pararam e olharam para aquele homem. Fixou os seus olhos. Nesse versículo, irmãos, eu consigo tirar duas lições poderosas. A primeira delas, queria agora falar com todos que, primeiro aos pastores, obreiros, líderes dessa igreja, todos aqueles que declaram ser seguidores de Cristo. Muitas vezes você não está sendo um gerador de milagres porque os teus olhos não estão fixos aonde precisa estar. Você não está transformando vidas porque você está tendo um ato perceptivo e não fixo, um olhar de fixação. Irmãos, já aconteceu com vocês na tua rotina diária de vir um pedinte e você falar, hoje não? Moço, você tem uma esmola? A gente fala, hoje não? É ou não é? Pedro e João poderiam somente ter visto aquele homem e respondido, hoje não. Mas a Bíblia diz que eles pararam, eles fitaram os seus olhos, eles fixaram os seus olhos para aquele homem. Imagine quantas oportunidades que Deus já colocou na sua vida. Oportunidade de transformar a vida de alguém, de salvar, de gerar milagres. E a resposta foi, hoje não. Porque o mesmo Jesus de Pedro e João, é o mesmo Jesus da Bispa Fran, da Roberta, da Fábio, de quem está aqui presente. Ele não muda. Muitas vezes o milagre não chegou à sua casa porque você está falando hoje não. Pelo simples fato de você estar desatento ou distraído. Irmãos, hoje nós vivemos uma geração que eu não consigo entender. Vou dar um exemplo. Eu quando eu era mais jovem, porque eu continuo jovem, eu era um pouco mais nessa época eu lembro que aí eu ia nas conferências Fogo e Glória do David Keelan. Irmãos, tem uma vez, irmãos, que eu saí carregada de lá.
A gente foi numa turma de jovens, João. E eu lembro que o pessoal me entregou pra minha mãe. Tipo assim, parecia que eu tava, sei lá o quê. Sorte que a minha mãe sabia onde eu tava e do tanto que... Mas entregaram, ó, tô aqui tua filha. Eu assim, ó. Da presença de Deus, irmãos, eu saí arrastado. Os meninos me arrastaram porque eu não conseguia ficar de pé. Hoje os jovens vão em conferências, em vez de se derramar na presença de Deus, fica assim, ó. Fica filmando para ver depois, sendo que a presença de Deus é agora. Eu não consigo entender isso, irmãos. O fogo descendo, a presença de Deus sendo derramada e as pessoas assim, ó. E ainda com cara assim, ó. Eu não consigo entender isso, pastora Val. Você não vai conseguir sentir a presença de Deus pelo vídeo do seu celular. Distração. Estamos numa geração distraída, desatenta. O milagre está à tua frente e você está desatento. Você está com a tua atenção em outro lugar. Mas não foi isso que aconteceu com Pedro e João. Eles fixaram os seus olhos naquele homem. Ora lá, Moche. Pedro e João, versículo 4, fitando os olhos nele, disse: olha outra chave aqui, irmãos. Olhe para nós. Irmãos, esse versículo, olhe para nós. Quando Deus começou a falar comigo sobre ele, parece que esse olhe para nós saltou da Bíblia, assim, me pegou assim. Agora eu quero falar para vocês que esperam algo de Deus nessa noite. Pedro e João, após fixar os seus olhos naquele homem, falou uma frase: olhe para nós. Irmãos, em momento algum o texto dá uma dimensão de que os discípulos, Pedro e João, se abaixaram para falar com aquele homem. Em momento algum. A situação é que eles estavam no plano alto de pé e aquele homem provavelmente estava deitado, no máximo sentado. Então, irmãos, aquele homem estava ali e aqueles dois homens pararam e fixaram os seus olhos e falaram: olhe para nós. Querido, aquele homem, para ser curado, ele precisou olhar para cima. Porque no sentido de que, vamos fazer uma demonstração, o que eu gosto de demonstrar. Du! Vem, Du. Tony, vem, Tony. Você. Fazer um teatro aqui para vocês entenderem, irmãos, que eu gosto de teatro aqui. Eu acho que a gente... Vem aqui em cima do púlpito, vocês dois. Vamos aplaudir aqui, gente, os nossos... Du, fala, olhe para nós. Olhe para nós. É isso aqui, ó. Ele estava num plano baixo e os dois estavam num plano alto. Precisou o quê? Olhe para nós, olha para ele, Tony. O milagre para ser gerado na sua vida, você tem que aprender que você precisa parar de olhar para baixo e olhar para cima. Deus não tem como gerar milagres na sua vida enquanto você estiver olhando para baixo. Obrigado, queridos. Vamos aplaudir, gente, nossos atores. Você precisa olhar para cima. Um dia comum, aquele homem teve a sua vida transformada. Porque ele decidiu olhar para cima. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. O teu milagre vai chegar, mas você precisa olhar para cima.
Segundo ponto que eu queria tratar com você nessa noite é sobre aonde está a tua expectativa. Versículo 5, bispão. Ah, lindo. Manda um beijinho, manda um beijinho. Ah, lindo. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Queridos, muitos aqui podem estar na mesma condição desse homem, esperando receber alguma coisa de Deus. Esse homem tinha uma necessidade. Vou pedir mais uma vez. Mais um dia na minha vida, eu vou lá para aquele templo e pedir esmola. Um dia comum. Aí simplesmente ele percebeu que 2 homens se aproximavam, como todos os dias pessoas se aproximavam dele. Mais um dia comum. Afinal, quantas pessoas já passaram por ali? Ali era a porta de um templo, então era um lugar totalmente... Tinha um fluxo muito grande de pessoas e simplesmente mais 2 pessoas vão passar por ele. Talvez a expectativa daquele homem era ganhar uma esmola para comprar um mísero pão. Ou simplesmente ganhar doações de roupas usadas, porque a sua roupa já estava rasgada e ele... se eu ganhar uma camiseta, uma bermuda, tá bom para hoje. Talvez até aquele momento a sua expectativa era suprir o básico. Até esse exato momento ele foi apenas visto e não percebido, e não com seu olhar fixado. Até aquele momento simplesmente as pessoas só viram ele. Só, é mais um pedinte. É mais um. Até que chega 2 homens que não apenas os veem, mas não apenas o percebem, mas fixam seus olhos nele. E disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ora lá. A expectativa daquele homem não era a mesma de Cristo. A tua expectativa não é a mesma de Cristo. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Irmãos, já contei várias vezes aqui. Quando eu tinha 9 anos, meus pais se lascaram para fazer uma festinha, pastora Val, porque acharam que eu ia apenas viver mais alguns meses. Era a expectativa. Mas a expectativa de Cristo, era que eu estivesse aqui com vocês hoje. Vocês entendem, irmãos? A tua expectativa nunca vai chegar perto da expectativa de Cristo sobre você. Nunca. Jesus o tirou de uma posição de vergonha, de humilhação, e o colocou de pé. A partir de hoje, você vai trabalhar para comprar o seu pão. A partir de hoje, você vai constituir uma família. A partir de hoje. A expectativa dele era ganhar uma esmola para comprar um mísero pão. Olha como a expectativa de Jesus é diferente do que a nossa. Coloca para nós lá, bispão, João 6,35. Ora lá baixara lá barás. Ora lá baixeta lá barás. João 6,35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele
aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. A expectativa daquele homem era comprar um mísero pão, Gui. Jesus deu para ele o pão da vida eterna. Talvez a expectativa daquele homem era ganhar uma roupa usada, porque a dele já estava rasgada, estava fedida. Olha, a expectativa de Jesus é diferente da nossa. Coloca lá para nós, Bispo Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com altávios e com a noiva que se enfeita com suas joias. Deus está te dando uma veste de salvação e um manto de justiça. A expectativa de Jesus sempre será diferente da tua. Eu não sei qual é a sua expectativa, ou se você tem alguma. Eu sei, irmãos, que tem tempos difíceis que atravessamos. Eu sei que tem tempos que a gente só sobrevive, não é? Que você acorda de manhã, mais um dia. E quando viu, Gui, já passou, ufa, menos um dia. Eu não sei qual é a tua expectativa, ou se você tem alguma, mas a expectativa de Cristo sobre você é algo que você não tem noção, você não consegue mensurar. A expectativa daquele homem era ganhar uma esmola, e Jesus devolveu a vida, a dignidade, a honra, a oportunidade de ele constituir uma família. Mas para isso a gente tem que fixar os nossos olhos em Cristo. Para isso a gente precisa olhar para cima. E eu queria refletir com vocês sobre um outro texto que Deus sempre fala muito comigo. Está em Lucas 15. Todos aqui conhecem a história do filho pródigo? Sabemos que a parábola que Cristo conta é que tinha um filho, foi lá e pediu para o pai toda a sua herança, porque ele queria viver a sua vida, sair de perto do pai. E a Bíblia diz que ele vendeu tudo, ficou sem nada, e veio um tempo de escassez, e ele não tinha mais dinheiro para comer, para poder morar em algum lugar, até que ele foi parar num lugar que ele tinha que cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele, olhando para aquela lavagem, ele sentiu vontade de comer aquilo, sendo que na casa do pai ele tinha um banquete. E sabe o que Deus falou comigo sobre esse texto, irmãos? Que depois de tudo que ele fez de errado, que ele olhou para aquela lavagem de porcos, ele sentiu falta do pai, ele sentiu saudade de estar com seu pai. E a expectativa dele era voltar para sua casa, do seu pai, não como filho, mas como escravo. Porque ele não se achava digno, Du. Muitos aqui não se acham dignos. Muitos aqui, muitas vezes, têm medo ou receio de se entregar mais para Deus porque não se acha digno. Mas agora eu vou te mostrar qual que é a expectativa de Deus sobre você. Coloca para nós, Bispo, Lucas 15, 21. A
A expectativa daquele homem era voltar como escravo, porque ele não se achava digno. E diz assim: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava a melhor roupa, trazei depressa, o pai falou, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pôr-lhe um anel na sua mão e a sandália nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e nos alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Você que não se acha digno, Deus está falando para você nessa noite: eu vou colocar vestes novas sobre você, eu vou colocar um anel no seu dedo, vou te honrar como meu filho. O Senhor quer que você entenda que a tua expectativa nunca vai ser igual a dele. A gente é limitado, irmãos, a gente é limitado. Muitos aqui não se acham dignos de se assentar à mesa com seu pai, por terem feito escolhas erradas. Mas, irmãos, a grande chave do filho pródigo está no versículo 17. Coloca para nós lá, bispo. E caindo, deixa para nós, bispo, esse versículo. E caindo em si. A expressão caindo em si é uma expressão idiomática que significa ensimesmar-se, ou seja, olhar para si. Vamos olhar de novo. O Senhor não tem como transformar a tua história se você não olhar para si e não reconhecer o seu estado. Não reconhecer que você precisa de ajuda, que você está no estado, talvez como aquele mendigo, como aquele paralítico, ou talvez como o filho pródigo. Os dois precisaram olhar. E Jesus hoje está fitando os olhos em vocês. Jesus hoje está olhando para você, Mari. Jesus está olhando para você, Mel. Jesus está olhando para você, Cami. Jesus está fitando os seus olhos em nós. Eu quero te perguntar como você se encontra nessa noite. Como que está o seu coração? Você talvez está que nem esse homem de Atos 3, um dia comum, que está acontecendo as mesmas coisas como sempre. Ou você está como o filho pródigo, que por escolhas erradas você não se acha digno. Independente de qual seja a tua situação, eu quero falar para você nessa noite: as expectativas de Cristo sobre a sua vida nunca serão as mesmas que a sua. Você crê nisso?